Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Primeiramente, irmãos, eu quero trazer um abraço fraternal da Igreja Batista Memorial aqui de Cacoal e quero agradecer também ao querido pastor Arlindo, que tem sido um companheiro que tem cooperado conosco lá na igreja. De vez em quando a gente o convida, convidamos também o pastor Josian para estar lá conosco em alguns momentos, e o pastor Arlindo tem sido um grande companheiro, além de um amigo que temos caminhado junto aí no ministério. Eu quero trazer também, irmãos, uma palavra sobre a nossa AIBA Sudeste, a nossa associação das igrejas batistas da região sudeste do estado de Rondônia. Os irmãos sabem que nós temos passado por essas lutas aí, e a nossa associação esteve assim por algum momento um pouco paralisada por causa disso. Inclusive nós perdemos o nosso presidente, o pastor Sérgio Marcos, e eu era o segundo vice-presidente, aliás o primeiro vice-presidente, e no momento precisei assumir como presidente da nossa AIBA Sudeste, que compõe de 20 igrejas que estão localizadas nessa nossa região aqui, e essas 20 igrejas, graças a Deus, estão indo muito bem, né? Somente uma igreja está sem pastor dessas no momento, que é justamente a igreja APIB de Alta Floresta, por motivo desta perda. Mas nós estamos voltando a nos reunir. Em breve nós vamos estar fazendo uma reunião ali em Nova Estrela, para nós estarmos traçando alguns planos para a nossa AIBA Sudeste. E eu agradeço a Deus pela vida dessa igreja, do pastor Arlindo, porque é uma igreja que faz parte, que está engajada na nossa associação e tem cooperado também com a nossa associação. E eu rogo dos irmãos que estejam orando pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores que estão à frente dessas igrejas, esteja orando também pela obra missionária aqui. Inclusive a irmã Joana falou aqui dos desafios que temos aqui no nosso estado de Rondônia, e entre esses desafios está a cidade de Novo Horizonte, que não tem trabalho batista ali em Novo Horizonte, e nós queremos iniciar um trabalho ali o mais breve possível. Agora eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, que lemos assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nessa noite nós vamos estar falando sobre o tema Uma Carreira Gloriosa. Mas antes eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus mais um pouquinho. Oremos. Grande Deus e eterno Pai, nós estamos nesse momento na Tua santa presença. Nós estamos agora, Senhor, diante da Tua palavra, lida aos nossos corações, essa palavra que é viva, essa palavra que é pura e santa, e que sabemos, Pai, que o Senhor sempre tem um propósito para com as nossas vidas. Quando lemos essa palavra, o Senhor tem algo a falar em cada um dos nossos corações. Tão somente nesse momento, Senhor, pedimos que o Espírito Santo, que aqui está, que está em nós, que Ele possa abrir os nossos olhares espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e abrir o nosso coração, para que nós possamos compreender as verdades da Tua palavra, Senhor. E que quando nós sairmos daqui, desse santuário, nós possamos estar totalmente transformados, com um avivamento em nossos corações. Nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus, amém. Quero parabenizar
a Igreja Batista Nova Aliança aqui em Cacoal, pelos seus 24 anos de história, de igreja organizada aqui na cidade, pastor Arlindo, como pastor que está conduzindo esse rebanho. Irmãos, que maravilha essa igreja estar hoje aqui comemorando esses 24 anos, apesar das lutas, apesar desse momento delicado que nós estamos vivendo. Essa igreja é uma igreja que está caminhando, é uma igreja que está militando. Essa igreja está aqui como um farol nessa cidade, que está com suas portas abertas. Só não esteve quando não foi possível, né, pastor? Mas sempre que foi possível, que Deus deu a oportunidade, essa igreja esteve com as portas abertas, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. E por isso nós queremos parabenizar essa amada igreja. Irmãos, me sinto muito honrado por nosso Deus e pela essa igreja e pelo meu querido pastor Arlindo, por esse grande privilégio de estar aqui nessa noite. Na verdade, eu me sinto assim bem pequenininho diante de tão grande responsabilidade. Meus amados irmãos, Deus colocou esse texto no meu coração, porque esse texto, para mim, é de grande importância para a minha vida espiritual. E eu estou vendo ali um casal lá da nossa igreja, o irmão Nelson e a irmã Ivone. Eles sabem que de vez em quando eu prego sobre esse texto, e sempre que eu prego, sempre que eu leio e medito nesse texto, sempre Deus fala ao meu coração, sempre tem algo novo que Deus quer falar ao meu coração, avivar a minha alma, acrescentar a minha fé, meus irmãos, porque esse texto do livro de Hebreus, que é um livro um tanto enigmático na palavra de Deus, que nós nem sabemos, não há nenhum consenso sobre quem foi o autor da carta aos Hebreus, não há também um destinatário certo, uma igreja certa, mas essa carta é uma carta que foi com certeza inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que foi escrita por volta do ano 64, no momento de grande perseguição do povo de Deus. E esta carta foi escrita, destinada a todos os cristãos que estavam passando por essas perseguições, que estavam enfrentando problemas. E hoje, meus irmãos, esta carta, este texto tem algo muito importante a nos falar de uma carreira que nos está proposta. Mas eu não estou aqui nessa noite para falar de uma carreira de alguém que cursou medicina e se tornou um médico importante. Também não estou aqui para falar de alguém que cursou direito e se tornou um advogado brilhante ou um juiz brilhante. Não estou aqui também para falar de qualquer um outro curso que você poderia fazer, ou quem sabe, um emprego que você poderia galgar muitas responsabilidades e ser bem sucedido na sua vida. Mas eu estou aqui nessa noite para falar, meus irmãos, a essa igreja sobre uma carreira que cada um de nós estamos nela. É a carreira das nossas vidas, é uma carreira gloriosa que transcende todas as expectativas humanas e que nós precisamos estar atento a ela, porque ela é sim uma carreira gloriosa. E o contexto nos fala de alguém que estava num estádio, em que nesse estádio estava acontecendo ali uma Olimpíada antiga, nas antiguidades,
de corredores que estavam ali chegando naquele estádio, depois de percorrer uma corrida, e aquele estádio estava lotado de torcidas. Mas também, meus irmãos, nós não vamos aqui falar de atletismo, de carreiras, mas nós vamos imaginar agora, eu te convido você para imaginar nesse momento que esta terra seja esse estádio, e que este céu que está diante de nós seja esta nuvem de torcida que está a nos incentivar a correr essa carreira que nos está proposta, essa carreira gloriosa. E eu quero dizer para você nessa noite que, em primeiro lugar, é uma carreira gloriosa, porque é uma carreira da fé. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra portanto é uma conjunção conclusiva e nos remete aos motivos anteriores pelos quais o autor dessa carta estava mencionando. E eu convido você para voltar um pouquinho aí no capítulo 11, que é chamado o capítulo da fé, que descreve uma narrativa sobre os heróis da fé bíblicos, que atuaram, que viveram, que passaram já, mas que hoje eles se tornam testemunhas. Capítulo 11 inicia nos dando um conceito de fé, que quase todos nós sabemos de cor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a corrida gloriosa que esta igreja está empenhada, e que cada um de nós também estamos, é uma corrida da fé, é uma corrida espiritual, não é uma corrida apenas deste mundo, mas é uma corrida da fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera? Qual é a sua esperança? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 19, nos diz que se nós esperamos somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todo ser humano. Se a nossa esperança estiver somente nesta vida, irmãos, nós estamos aqui andando pela fé, vivendo pela fé. Nós não estamos aqui andando pelo que os nossos olhos veem, mas nós estamos andando pela fé. Nós temos uma esperança que não está nas coisas desse mundo, porque esse mundo passa, mas nós estamos esperando algo muito grande, muito maior, que Deus está já tudo preparado para nós. Esse capítulo nos diz, meus irmãos, mas algo sobre essa fé, e ele fala: pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra. Ele fala também que pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. E ele agora vai buscar lá no Antigo Testamento, em Gênesis, e vai dar um passeio pelo Velho Testamento, e vai chegar no Novo Testamento para narrar muitos que viveram pela fé. E ele diz no versículo 5: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte,
e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradava a Deus. Por isso esse homem chamado Enoque alcançou esse testemunho, porque ele agradou a Deus e ele não viu a morte, ele foi trasladado. Versículo 7 fala sobre Noé, divinamente avisado das coisas que ainda viriam. Temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca, pela qual o mundo foi feito herdeiro da justiça, segundo a fé. Meus irmãos, Enoque no seu tempo era um homem, era um profeta de Deus, que agradou a Deus, que foi justo aos olhos de Deus, e ele pela fé construiu uma arca, devidamente avisado das coisas que haveriam de acontecer, e por isso ele viveu pela fé, ele e a sua família foram salvos. Mas também, meus irmãos, esse texto nos fala de Abraão. Pela fé, Abraão, chamado, obedeceu, indo a um lugar para receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Veja bem, meus irmãos, Deus chama esse homem chamado Abraão e diz: sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para um lugar que tu não conheces, e eu farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E esse homem saiu, peregrinou por aquela terra que ele não conhecia, tudo isso pela fé. É por isso que ele foi chamado de o pai da fé. Versículo 9 diz: pela fé habitou na terra da promessa, como uma terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui nesse mundo, numa corrida pela fé. Nós não esperamos neste mundo, mas nós esperamos uma cidade que está construída no céu, para nós habitarmos nela. Uma cidade tremendamente maravilhosa, que a Bíblia fala que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e o que não chegou ainda ao nosso entendimento, ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para todo aquele que nele espera. Mas vamos mais para frente ainda, nessa galeria dos heróis da fé. O versículo 13 nos diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo de longe, creram nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não apropriaram da promessa, mas eles viram de longe e eles confessaram que eles eram estrangeiros, eles eram peregrinos aqui na face dessa terra. Quero dizer para você que a nossa morada não é aqui, meus irmãos, que o nosso descanso não é aqui. Tudo isso vai passar, mas a nossa morada, a nossa cidade santa está no céu, na glória de Deus, e nós estamos nessa corrida gloriosa para chegar até lá. Amém? Versículo 12: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sem que recebera a promessa, ofereceu o seu unigênito. Versículo 20: pela fé Isaque abençoou a Jacó e a Esaú. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem sobre os seus ossos. Pela fé Moisés, nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. E pela fé, já sendo grande, Moisés recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 28: pela fé celebraram a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor não destruísse o primogênitos que lhes tocasse.
pela fé, passaram o Mar Vermelho, pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o versículo 32, que direi, falar-me-ei, contando de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fechando boca de leões, apagando a força do fogo, escaparam de fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. Tudo isso pela fé, porque nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por vista, nós não vivemos pelas nossas forças, mas nós vivemos pela fé no nosso Deus vivo e verdadeiro. Versículo 36, e outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, torturados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e pelos montes e pelas covas e pelas cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Olha, meus irmãos, a grande responsabilidade que nós temos hoje de dar continuidade a essa carreira que esses homens e mulheres do passado já correram, já realizaram, sem medo. E agora, sem nós, eles não serão aperfeiçoados. Nós temos um grande desafio de correr essa carreira gloriosa que foi preparada por nós. E o texto então agora vai dizer: portanto, nós também, portanto, Igreja Batista Nova Aliança de Cacoal, portanto, pastor Arlindo, vocês e todos nós que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos assedia e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Em segundo lugar, é uma carreira gloriosa, porque é uma carreira que está proposta por Deus para nós. A carreira que nos está proposta, ela está estabelecida por Deus. É Deus quem já idealizou essa carreira, meus irmãos. É Deus quem convoca cada um de nós para fazer parte dessa equipe, desse corpo, desses que vão viver na Canaã celestial, esses que vão desfrutar de uma vida eterna com Deus. É Deus quem chama, é Deus quem prepara, é Deus quem capacita, é o Espírito Santo que está conosco para nos ajudar nos momentos difíceis. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabemos que é uma corrida longa, sabemos que temos obstáculos na frente, mas nada disso pode nos fazer desanimar, pode nos fazer parar. Nós precisamos correr, porque nós não temos outra saída. É correr ou correr a carreira que Deus já propôs para nós corrermos. Meus irmãos, temos que ser fortes, temos que ter coragem. Nós não podemos temer o inimigo,
Nós não podemos temer os desafios. O Senhor Jesus deu o exemplo para nós. Vamos enfrentar dificuldades, aflições, angústia. Nós estamos apenas no princípio das dores. Os verdadeiros discípulos do Senhor precisam mais do que nunca nesse tempo se posicionar diante do Senhor. E não pode curvar-se diante dessa situação tão difícil que nós estamos enfrentando. Quantos estão ficando para trás? Quantos estão olhando para trás e desistindo? Mas Deus quer que você se anime, que você se levante, para que você possa correr essa carreira gloriosa que Ele propôs. E finalmente, é uma carreira gloriosa, porque é uma carreira da vida eterna. Versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quando aqueles corredores corriam uma maratona, no final dessa corrida, dessa maratona, eles ganhavam uma coroa de louro, e aquilo para eles era glória. Mas, meus amados irmãos, a glória desse mundo é efêmera, é passageira. A palavra de Deus diz que a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor do campo. Mas a nossa corrida, a corrida que Deus nos convoca, é uma corrida gloriosa para a vida eterna com Deus no céu. Nós vamos receber uma coroa da vida. Quando nós chegarmos lá, eu quero dizer para você que a morte é apenas uma passagem necessária para que você esteja com o Senhor Jesus. Ele disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então nós estamos aqui, meus irmãos, correndo numa corrida gloriosa que nos conduz à vida eterna. O Senhor Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. E aqui nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui em Filipenses, no capítulo 2, quero que você volte um pouquinho aí em Filipenses capítulo 2, vai falar dessa trajetória de Jesus. O Senhor Jesus, de todos os heróis que a Bíblia fala, Ele é o número 1, Ele já correu essa corrida por nós, Ele já foi na nossa frente. O texto nos diz em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Meu querido, amado irmão, o Senhor Jesus Cristo é o alvo da nossa vida, é o alvo supremo que nós devemos perseguir. Essa corrida é uma corrida individual, mas é também uma corrida coletiva enquanto igreja. Irmãos, o pastor dirigindo esse rebanho, ele vai estar correndo, olhando para Jesus. Os irmãos vão estar junto com o pastor, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Ele suportou a cruz por nós, Ele venceu, Deus o exaltou soberanamente, Ele está glorificado no céu. E nós também, cada um de nós, vamos estar com Ele na glória. O que nós vivemos aqui, meus irmãos,
é apenas lampejos da glória de Deus. Mas existe uma glória de Deus no céu que está reservada para todo aquele que permanecer firme, que está pagando o preço, está renunciando tudo aquilo que impede, para que possa chegar lá, para que possa contemplar a glória de Deus. Vale muito a pena, meus irmãos, vale muito a pena. O apóstolo Paulo disse: o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em Filipenses 3, 13 e 14 ele diz: uma coisa faço, é que esquecendo as coisas que para trás fica, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Nós precisamos ter esta decisão, essa determinação de Paulo. Uma coisa faço, esquecendo de tudo que passou, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero terminar essa mensagem, irmãos, não sei se ainda há tempo, pastor. Quero terminar passando um vídeo, um dos vídeos que eu mais gosto, acho que vocês conhecem, do filme Apóstolo de Cristo. Vamos assistir esse pequeno vídeo e assim nós vamos estar encerrando essa mensagem. Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir, junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Essa gloriosa corrida. E eu quero nessa noite fazer um desafio. Posso fazer, pastor? Posso tomar essa liberdade? Você que queira estar assim, dizendo para o Senhor: eu quero continuar. Não importa a situação que às vezes você está vivendo, talvez você está passando por um momento de crise, mas é levantar e correr essa corrida que nos está proposta.